Comentando a nossa palavra-chave, na lição passada eu não comentei a palavra-chave porque achei que era uma palavra-chave muito óbvia, né? Que era obra, a obra do filho, então não comentei, mas já fui cobrado. Então hoje vamos comentar a palavra-chave. A palavra-chave de hoje, claro que vale um comentário. A palavra-chave de hoje é Espírito Santo. Biblicamente, meus irmãos, o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade, como já falei, ao lado do Pai e do Filho, é coeterno, consubstancial, coigual. Nós temos 4 pilares que definem o Espírito Santo nas Escrituras. O primeiro pilar é em relação à sua natureza, o segundo em relação à sua personalidade, o terceiro em relação à sua ação e o quarto em relação à sua obra, o que ele faz de principal, faz e fez, né? Em relação à sua natureza, ela é divina. A Bíblia o identifica com Deus. Quando nos Atos dos Apóstolos 5, 3 e 4 é dito, a gente vê ali, né, Ananias e Safira mentindo aos apóstolos, e o apóstolo Pedro diz que quando eles mentem para eles, estão mentindo ao Espírito Santo, portanto estão mentindo a Deus. Então, esse versículo é muito chave para declarar o Espírito Santo como divino. Em relação ao seu ser, ele tem personalidade, ele não é uma força. Não é uma energia, porque uma força, uma energia, alguma coisa que seja etérica, que esteja dissolvida no universo, como é a divindade no panteísmo, não tem personalidade. Mas ele não, ele é declarado pessoa. Ele tem intelecto, tem vontade e tem emoções. A gente vai ver na aula de hoje. Pode ser entristecido. Isso fala da sua sensibilidade, ele é capaz de ensinar, fala da sua inteligência, ele intercede, toma decisões e faz tudo isso por conta própria. Ele é uma pessoa, então. Em relação à sua obra, ele age como consolador, ele é o Paráclitos. Jesus prometeu enviar outro consolador. Aqui merece um destaque para esse pronome demonstrativo outro, mas vai chegar uma hora mais propícia, então vou deixar para comentar daqui a pouco. E como quarto pilar, ele atuou na criação e na inspiração. Ele aparece lá no Gênesis, no capítulo 1, pairando sobre as águas enquanto a criação era feita pela pessoa do Pai. E atuou na inspiração dos profetas, do Ravi Moshe, de todos aqueles que falaram em nome de Deus. Então, esses 4 pilares mostram o Espírito Santo como pessoa, como atuante, como tendo personalidade, mesma natureza divina e etc. Uma nota agora sobre a natureza do Espírito Santo, sobre como algumas seitas enxergam, veem o Espírito Santo. Separei aqui apenas 4, tá bom? Tem muitas outras visões em relação ao Espírito Santo. Mas no judaísmo ele é chamado de Ruach HaKodesh. É como as escrituras o denominam, né? Na nossa tradução aparece Espírito Santo, no hebraico aparece Ruach HaKodesh. Espírito Santo é Espírito Santo e Ruach HaKodesh é Espírito de Santidade. Na nossa tradução, então, mostra o que ele é, no original hebraico mostra a sua obra. A obra é de santificar, Espírito de santificação, Ruach HaKodesh, Espírito de santidade. Os judeus entendem que o Espírito Santo seja o sopro divino, seja o poder de Deus manifestado, seja apenas uma manifestação de Deus e não uma pessoa como nós no cristianismo entendendo. Para eles, então, o Espírito Santo, além de não ser pessoa, muito menos uma pessoa distinta do Pai. Para eles, o Espírito Santo é a manifestação é uma manifestação do próprio Deus. É a vontade de Deus revelada, mas nunca pessoal. As testemunhas de Jeová o entendem como uma força ativa e impessoal. Você pode ver na Bíblia das testemunhas de Jeová, na online e na física. Eu tenho as duas aqui. E a gente vê que aparece, o Espírito Santo é retratado nas Escrituras, na tradução do Novo Mundo, como uma força impessoal. É a força ativa de Deus. No Espiritismo, ele é visto também não como pessoa, mas como conjunto dos espíritos puros, que são benfeitores e que atuam a favor dos que acreditam nessa doutrina. Ele atua, então, como consolador,
mas não como uma pessoa, não como uma pessoa, inclusive, distinta, mas eles entendem que o Consolador é um grupo de espíritos puros que guiam os espíritos que ainda estão encarnados nessa caminhada. E no unicismo, as igrejas do nome de Jesus entendem que o Espírito Santo é simplesmente o próprio Pai em ação. No hebraico, meus irmãos, do Antigo Testamento, o termo para Espírito Santo é Ruach HaKodesh. A palavra Ruach, o som é de um R gutural feito na garganta, tá bom? Ruach. Ruach HaKodesh é o Espírito Santo no Antigo Testamento. O termo Ruach é traduzido como vento, como sopro. E ele aparece no livro do Gênesis, logo no versículo de número 2. No hebraico é assim, ó. Vehaeretz hayetá tohu vavohu. E a terra era sem forma e vazia. Vehosher al penei tehom. E havia trevas sobre a face do abismo. Veruach Elohim merahefet al penei hamaim. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Veruach Elohim, e o Espírito de Deus. Então ele aparece logo no livro do Gênesis, ali no primeiro capítulo, no segundo versículo. Aparece também no Salmo 51 e 11, na oração de Davi, na súplica de Davi. Veruach kodshah al tikash mimeni. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Aparece também em Isaías 63 e 11. Aie asam bekirbo et ruach kodsho. Onde está o que pôs no meio deles o seu Espírito Santo? E no grego, o Espírito Santo é pneuma agion, e vai aparecer também em vários versículos das Escrituras. Aparece em Mateus 28 e 19, lendo só o finalzinho, Vaptizon des aftis, isto onomatopatros, que tu agiopneumatos. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo aí aparece como agiopneumatos. E vai aparecer também, como você vê aí na legenda, em João 14, 26, pneumatu agion, e em Atos 1 e 8, agiopneumatos, Espírito Santo.